Olá amigos, Shalom, vamos para mais um vídeo. A pergunta é: como falar de Jesus? Essa é uma grande pergunta. Alguém pode estar se perguntando: como falar de Jesus quando não sei por onde começo? Não sei como devo abordar as pessoas. Tem momentos que me dá um apagão e aí eu me embaralho todo. Tem situações que quando eu falo dele, falo apenas por falar, mas eu não sinto aquilo que estou falando. Eu gostaria de poder estar falando com prazer, com gosto, com satisfação, mas a sensação é totalmente inverso. É como algo mecânico, algo formal, e isso então me deixa mal, me deixa arrasado por dentro. E para agravar mais ainda a situação, tem vezes que eu sinto vergonha dele, de falar da pessoa grandiosa e maravilhosa de Jesus, de manifestar o que ele representa, o que ele significa para mim. Daí então, só que mansuno, isto é, fim da picada. Mas por outro lado, alguém pode estar pensando assim: eu queria falar do Evangelho sem medo, sem receio, falar com firmeza, pregar as verdades, assim como os profetas, como os discípulos pregavam, de forma destemida, arrojada. Queria pregar o Evangelho sem me preocupar se vão falar mal, se vão pensar mal de mim, sem me preocupar se a verdade vai ofender, se ela vai magoar. Falar o Evangelho como se fosse a minha última oportunidade, daí então falar com toda a minha força, com todo o vigor do meu ser, porque também poderá ser a última oportunidade de quem está me ouvindo. Agora, com esses dois tipos de pensamentos, declinemo-nos a atenção ao segundo. Sendo assim, desponta-se a pergunta: como introduzir o Evangelho a uma geração covarde, cheia de mimimi, geração Coca-Cola, cheia de não me toque, cheia de vitimização? Me diz como? Então, escuta aqui, amigo. É certo sim que o Evangelho deve ser pregado com sensibilidade, com adaptação, com certa flexibilidade e com sabedoria divina, pois a Bíblia relata: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria que vem do Espírito. Então, você deve pregar o Evangelho com tudo isso sim, com flexibilidade, sensibilidade, adaptação e por aí vai. Mas você deve pregar principalmente com amor. Não pregue a verdade de Deus se a sua motivação não for o amor. E antes de ouvir a sua voz, se o mundo não ouvir o seu amor, de nada valerá a pena abrir a sua boca em nome da verdade, porque Deus é amor. E eu aqui também não vou ficar adaptando demais a mensagem ao gosto desse ou daquele, isso jamais. E por outro lado, e que é o pior, estarei desconsiderando os princípios que são bíblicos e sagrados, e que eu jamais devo negligenciar, pois diz o texto sagrado: maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. O cristianismo é uma religião do equilíbrio. Vamos usar aqui uma ilustração, a qual chamaremos a teoria do pêndulo, para então tirarmos uma lição. Você conhece a teoria do pêndulo? É a teoria de que às vezes somos levados para um extremo e às vezes para outro extremo. Você já entendeu, em poucas palavras, onde quero chegar, né? Ok, então. Eu quero dizer que o cristianismo, ele busca o equilíbrio. Mas então, qual é o extremo dessa história? O extremo é você achar que todas as habilidades que você tem, todos os recursos que você tem, você achar que você deve usar a seu bel prazer, administrar da forma que você acha que deve,
No cristianismo, ambos os extremos devem ser evitados. Evite com sabedoria, mas não fique naquela neura, naquela cisma, naquela preocupação em querer agradar as pessoas, levando então mensaginhas açucaradas para querer sair bem na foto. Mas se preocupe sim em querer agradar a Deus, pois o perigo é querer agradar as pessoas e desagradar a Deus. O apóstolo relatou numa dobradinha nos livros de Efésios e Gálatas assim: obedecei ao Senhor, não faça coisas para agradar aos homens, e sim a Deus. Escute aqui, preste atenção, preste bem atenção mesmo. Quando o seu coração está para agradar a Deus, vai fundo, meu amigo. Se jogue sem medo para dentro do cristianismo. Faz o que tem de fazer e pronto. Não importa o que pensem ou falem de você, vai lá e faz. Pois no final da vida, como que um acerto de contas, só vai estar você e Deus. As pessoas não vão estar lá. E é ali que vai valer. Ali você vai ver o quanto valeu a pena agradar a Deus. Pois qualquer obra que não é feita nele é em vão. E saiba que quando você estiver fazendo para agradar realmente a Deus, Ele de alguma maneira vai estar usando isso para alcançar tantas pessoas que você nem imagina. Talvez nesse momento eu esteja falando para algumas pessoas que nem saem do quarto. Eu poderei estar sendo o único amigo dessas pessoas através desse canal. Sabendo disso e de outras coisas, vai para cima, meu amigo. Cai para dentro, minha amiga. Lembrando que aqueles que são ousados em suas palavras e que também são autodeterminados e autoconvictos, geralmente esses tipos de pessoas têm uma natureza mais enérgica, mais agressiva quando falam. E infelizmente são mal interpretados pelos tímidos, pelos acabrunhados, pelos ignorantes, como sendo pessoas ásperas, grossas e rudes. Você que está me ouvindo, guarda isso aí. Não desqualifique uma pessoa por causa da sua natureza de se expressar. Antes de assim fazer, recorde o conselho inteligível do ousado, enérgico e destemido apóstolo Paulo. Examine, julgue tudo e retende o que é bom. Mas enfim, a despeito do mensageiro ser assim ou ser assado, a despeito também da sua natureza de se expressar, o importante é que a mensagem chegue até as pessoas. E a pena inspirada diz assim: prega a palavra e insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, pois seca-se a erva, caem-se as suas flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ela, a palavra, ela não voltará vazia. Findo dizendo que gastamos tempo falando de tantas coisas, mas quando é para falar realmente daquilo que precisa ser dito, que é sobre Jesus, sempre a maioria se esquiva quando não fazem uso da famosa e diabólica desculpa. Mas para muitas coisas fugaz e idiotas dessa vida, elas não usam essa mesma desculpa. Para as coisas banais, até se voluntariam. Impressionante como é o ser humano. Por exemplo, quando alguém não assiste tal filme, a gente fica ansioso para querer contar esse filme, não é mesmo? Mas nós não usamos essa mesma ansiedade para anunciar a história de Jesus. Tem pessoas que gastam tempo e sabem já o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela, mas ela não gasta esse mesmo tempo para falar com Deus. E também tem outros que ficam noticiando as novidades do momento sobre futebol, sobre política, sobre fama, mas quando é para falar de Jesus, nessas horas, o instrumento diabólico da desculpa, ela surge com várias vestimentas. Mas pega aí o antídoto.
Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Eu seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Você pode tirar muitas lições dessa história, mas você nunca poderá tirar desculpas para não pregar o Evangelho. Esse homem da história, ele vivia como um bicho, perdera o direito de ser humano, devido à força do mal que o possuía. Só que quando ele foi libertado dos demônios por Cristo, como forma de gratidão, ele pediu para seguir Jesus. E vocês ouviram o que Jesus lhe disse? Pega aí, escuta aí. Jesus, porém, ordenou-lhe: anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. Então ele foi e começou a proclamar tudo o que Jesus lhe fizera. Antes que esse ex-endemoniado pudesse dar qualquer desculpa de que não sabia pregar o Evangelho, porque não conhecia a Bíblia, porque não sabia dar estudo bíblico, porque não conhecia o Pentateuco, porque não sabia pregar, antes de qualquer desculpa, Jesus se antecipa com a majestosa frase, e guarda aí, e leva para o resto da sua vida, a frase majestosa de Cristo que é: prega o Evangelho com a tua vida, fale o que eu fiz por você. Percebeu aí nas palavras de Cristo qual o padrão, qual a forma, qual o segredo de pregar o Evangelho, de falar dele? Não? O segredo, o padrão, a forma é simples, pois todo aquele que se encontrou de verdade com Cristo e sente que Ele reina na sua vida, basta fazer o mesmo que esse ex-endemoniado fez, ou seja, prega o Evangelho com a tua vida, fale o que Jesus fez por você. Como Ele te encontrou, da onde Ele te tirou, como Ele te restaurou, quantos perdão concedeu a você. E agora que você sabe disso, então agora vai. Chegou a sua vez de falar o que Jesus fez por você. Não esquece de se inscrever e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Deus o abençoe.